Bom, hoje vamos resolver alguns exercícios com as aplicações daquelas formas trigonométricas, todas aquelas regras que foram introduzidas nas duas últimas aulas. Vamos começar aqui por um exercício em que temos quatro povoações que estão separadas por 10 km, povoações essas que formam um quadrado, e estão a ser construídas aqui algumas estradas, são estes segmentos que estão aqui a negrito. E na primeira pergunta, sendo este o ângulo X, na primeira pergunta pede-se para mostrar que a área aliás, desculpem, o comprimento das estradas, o comprimento total das estradas é igual a esta expressão que está aqui em baixo. Bom, se repararem, há aqui quatro estradas que são rigorosamente iguais. Portanto, para as calcularmos, utilizamos este triângulo retângulo aqui. Vou recordar já agora o SOC à toa. Como o quadrado tem lado 10 km, então este bocadinho aqui vale 5 km. Como é que nós calculamos a hipotenusa? Como temos o adjacente e queremos a hipotenusa, falta aqui o h, utilizamos o cosseno. Então, cosseno de x igual a 5 sobre a hipotenusa, passamos a hipotenusa para lá multiplicar, o cosseno a dividir e temos a primeira expressão. Para esta estrada aqui do G até o H, precisamos é deste cateto. Aliás, deste e deste, que são rigorosamente iguais. Para isso, voltamos a trabalhar no mesmo triângulo e consideramos agora não o cosseno, como há pouco, mas uma vez que temos o adjacente e queremos o oposto, vamos à tangente. Então, tangente x igual ao oposto sobre o adjacente, que é 5, ou seja, o oposto vale 5 tangente x. Eu já vou passar isto para 5 seno de x sobre o cosseno de x, porque se repararem aqui na expressão não aparece nenhuma tangente. E agora é só juntar isto tudo. Portanto, o comprimento da estrada vai ser igual a 4 vezes 4 hipotenusas destas, portanto dá 20 sobre o cosseno de x, mais o comprimento todo deste lado desta barra central, menos estes dois catetos opostos que estão aqui. Portanto, menos 2 vezes 5 dá 10 seno de x sobre o cosseno de x. O que falta fazer para acabar isto é mesmo multiplicar, passar tudo ao mesmo denominador, multiplicando este pelo cosseno e meter o 10 em evidência. Se vocês fizerem isso, eu vou só deixar aqui o último passo para vocês tentarem fazer. O último passo é simples. É só colocar o 10 em evidência. Pronto, na segunda linha eles perguntam entre que valores é que pode variar, ou melhor, qual é o domínio da função, que é como quem diz, entre que valores pode variar este x. Se repararem, de modo a termos aquelas quatro estradas, o x só pode ir até metade do ângulo reto. Portanto, só pode ir até 45 graus. No fundo, o x vai desde 0 fechado até π sobre 4. E pode ser fechado porque mesmo se o x fosse 0, estas estradas aqui, estas hipotenusas, ficavam horizontais. E mesmo sendo π sobre 4, o que acontecia é que a estrada GH desaparecia, mas não deixávamos de ter as ligações entre estas quatro estradas. Não podia passar a metade, porque senão depois ficava aqui uma coisa muito estranha, não é? As estradas iam acabar por se cruzar. Próxima questão, perguntam quanto é que vale o c de π sobre 4. Bom, c de π sobre 4, vamos calcular aqui. c de π sobre 4 é 10 vezes 2 mais cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, menos seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, e sobre o cosseno de π sobre 4. Estes valores destes ângulos vêm daquele quadro do 30, do 45 e do 60. Isto vai cortar, dá 20 sobre raiz de 2 sobre 2, regra da divisão de frações, e agora era só racionalizar e dava 40 raiz de 2 sobre 2, que é como quem diz 20 raiz de 2. Isto acaba por ser o comprimento, a soma dos comprimentos das duas diagonais do quadrado. Porque quando nós unimos, portanto, recordem que dava 20 raiz de 2, se vocês unissem as estradas ali naquele ponto do meio, ficavam com as duas diagonais do quadrado. E cada diagonal deste quadrado mede 10 raiz de 2 se vocês fizerem o teorema de Pitágoras. Portanto, com os lados 10 de um lado e 10 do outro, como são as duas diagonais, vai ser duas vezes isto. A última pergunta, esta sim, vai dar mais algum trabalho em termos de cálculos, tal como a primeira também já deu algum trabalho. Era para descobrir o comprimento mínimo das estradas. Bem, para descobrirmos o mínimo de uma função, o que há a fazer é derivar, igualar a zero e construir o quadro de sinais. Portanto, vamos derivar esta função. Se nós derivarmos e tivermos uma constante a multiplicar, esta constante pode passar para trás da derivada e limitamos a derivar aqui este quociente. A derivada do que está em cima é menos seno de x menos cosseno de x, que vamos multiplicar
pela função de baixo e agora derivamos a função de baixo e multiplicamos pela de cima. Mais cosseno de x menos seno de x, tudo a dividir por cosseno ao quadrado de x. Há aqui algumas quantidades que vão simplificar. Isto dá menos seno de x cosseno de x, menos cosseno ao quadrado de x, mais, porque este menos com este menos corta, 2 seno de x, mais seno cosseno de x, já não vou ter grande espaço, vou passar para a linha de baixo, menos o seno ao quadrado de x. Tudo sobre o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Se vocês repararem, este menos seno cosseno corta com este mais seno cosseno. E temos aqui no numerador o menos cosseno ao quadrado e o menos seno ao quadrado, que vai dar menos 1. Recordem a forma fundamental de trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Se forem ambos negativos, em vez de dar 1, dá menos 1. E a expressão ficou apenas nisto. O próximo passo é igualar a 0 e construir o quadro de sinais. Já agora, quadro de sinais que vai só desde 0 até π sobre 4. Mas vai ter aqui mais um valor no meio. Já vos vou dizer qual é esse valor. Portanto, agora igualamos a parte de cima a 0. Seno de x igual a 0 e a parte de baixo diferente de 0. Aquele 10 podia perfeitamente passar para lá, dividir e desaparecia. O que falta agora é acabar isto. Fica seno de x, aqui eram 2, igual a 1 meio. Igual a 1 meio e cosseno de x diferente de 0. Se passarmos o quadrado para o outro lado. Onde é que o seno é 1 meio? Por aquele quadro é em π sobre 6. E não precisamos de andar aqui a resolver esta equação trigonométrica, porque só nos interessam as soluções entre 0 e π sobre 4. Portanto, estamos ainda mais restringidos do que o primeiro quadrante, ainda é mais curto do que o primeiro quadrante. Portanto, é escusado andarmos aqui a resolver grandes equações. O cosseno é 0 nos ângulos verticais, nem sequer vão entrar estes pontos no quadro de sinais. Ficamos apenas com este quadro. Se forem à calculadora, já vos vou explicar como é que introduzimos esta função na calculadora. Isto vai dar menos, menos, 0, mais, mais. Portanto, aqui vai ter o mínimo. A resposta vai ser π sobre 6. Como é que vocês introduzem esta função na calculadora? Colocam esta expressão toda lá. Antes de mandar desenhar, que eu sei que a vontade é grande logo meter o desenho da função, não se esqueçam da janela, o x mínimo 0, o x máximo π sobre 4. Já agora vejam se a função está bem introduzida ou não. Está bem? Vejam se o setup está em radianos. E se fizerem depois um zoom fit ou um zoom automático, nas Casio faz-se um zoom fit. Desculpem, zoom automático, as TIs é que é o zoom fit. Nas TIs o zoom fit resolve o problema. Eu vou já agora fazer isso no instante aqui na Casio, que eu tenho aqui a Casio, um emulador dela. Portanto, era 10 a multiplicar por... Portanto, vejam se o setup está em radianos. Está. Coloquem a função, que era 10 vezes, abrir parênteses, 2 seno de x menos 1. Depois a dividir pelo cosseno ao quadrado de x. Aqui o cosseno ao quadrado, a melhor maneira de fazer é entre parênteses. Falta meio outro parênteses logo no início. Ok. Vou mandar desenhar esta função. Antes disso, claro está, a janela, como eu vos disse há pouco, desde 0 até π sobre 4, porque o problema também só está definido. O contexto do problema só está definido desde 0 até π sobre 4. Aqui dá perfeitamente para ver que é menos e depois é mais, mas se fizerem um zoom automático, melhor ainda, não é? Melhor se percebe que isto é menos e depois é mais. O zoom automático ou o zoom fit são ótimos nestas calculadoras para muitos problemas. Não é para todos, mas para muitos dos problemas eles são excelentes. Só aqui, para acabar, eu vou resolver, não na totalidade, mas aqui a primeira linha, depois explico as outras assim muito rapidamente. A primeira linha, por causa deste seno de 2x, porque isto aparece muito em problemas no contexto real com trigonometria, os ângulos duplos, vamos tentar perceber em que medida é que isto aparece aqui neste problema. Portanto, nós temos este trapézio, já agora eles pedem a área do trapézio, base menor mais base maior a dividir por 2 vezes a altura. A base maior neste caso é 1, é fácil de calcular. O cateto oposto, se forem utilizar, uma vez que temos a hipotenusa, se forem utilizar o seno, o cateto oposto, que é a altura, dá 2 seno de x. A base menor vai dar 2 cosseno de x. Porquê? Porque a base menor é o cateto adjacente e nós temos mais uma vez a hipotenusa. Então, se agora fôssemos calcular a área do trapézio, seria base maior
que é 1, mais a base menor, que é 2 cosseno de x dividido por 2, vezes a altura, que é 2 seno de x. Portanto, isto no fundo fica 2 seno de x sobre 2, mais 4 cosseno de x, seno de x, tudo também sobre 2. O 2 divide as duas quantidades. Estes dois cortam. Este 4 com este 2 corta e dá 2 cosseno de x, seno de x. Ora, esta é a fórmula do ângulo duplo para o seno. Portanto, isto dá seno de 2x. Está bem? Muitas vezes este tipo de expressões aparecem aqui. Depois outras alíneas são relativamente simples. A primeira era calcular o que acontecia quando o x tende para π sobre 2. O que acontece é que à medida que o x vai abrindo, este ponto D vai se aproximando do C e ficaríamos com um triângulo em que a base era 1 e a altura era 2. Portanto, a área iria dar 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1. E se vocês substituíssem aqui por π sobre 2, também dá 1. A linha C é interessante, não vi muitos exercícios com isto. Isto é teorema de Bolzano. Mostrar que existe no intervalo um trapézio em que a área é igual a 1,5. Podíamos calcular o A de π sobre 6 e o A de π sobre 3. E 1,5 havia de estar ali entre eles. Está bem? Isso com a calculadora facilmente chegam a estes valores e depois, claro está, faltava indicar todo aquele enunciado do teorema de Bolzano. A última é para utilizar a calculadora para ver o intervalo em que a área do trapézio era maior do que 1. Eu até vou fazer este faz no instante. A função é simples de introduzir, eu faço este rapidamente. Portanto, é seno de x mais seno de 2x. Mais uma vez, janela antes de mais nada. Eles aqui até dizem entre que valores é que varia o x. O x varia desde 0 até π. Se vocês, até π sobre 2, está bem? Portanto, vai ser desde 0 até π sobre 2. O 0 já cá está. Aqui estava π sobre 4. π a dividir por 2. A outra função que também temos de meter é a função 1, porque queremos saber quando é que a área é superior a 1. Então metemos esse valor. Provavelmente vamos ter que fazer uma nova janela. Claro está. Fazemos um novo zoom. Zoom automático. Portanto, cá está. Quando é que ela é superior a 1? Desde este ponto até este ponto. Com o gsolve descobrimos o ponto de interseção, que vai dar 0,35 aproximadamente. Até ao final da função. Recordem que em π sobre 2 a área também era igual a 1. Está bem? Pronto, o meu objetivo era mostrar dois exercícios que tentassem abordar um pouco tudo. A parte das derivadas, a parte do ângulo duplo, a parte da construção de áreas e naquele caso há pouco das estradas tem mais a ver com perímetros, não é? Tem a ver com o comprimento das estradas. Para vocês ficarem com uma noção de como é que se resolvem este tipo de problemas no contexto real de trigonometria. É muito raro em exame nacional não aparecer um exercício deste género, daí a importância que estes exercícios acabam por ter. Treinem isto e verão que vão ter bons resultados positivos nos vossos testes e na vossa prova nacional. Na próxima aula já começaremos com a parte dos complexos. Vamos já introduzir o conceito de número complexo e as operações na forma algébrica. Tá? Fiquem bem.